A alopecia androgenética é das patologias mais frequentes e das queixas mais frequentes na consulta. Não sendo uma doença life-saving, é na realidade uma coisa que preocupa os doentes. E nós temos tido ultimamente novas opções terapêuticas, nomeadamente em algumas formas orais de toma de alguns medicamentos, que são o que nós chamamos off-label. A minha apresentação vai focar muito nos efeitos secundários possíveis destas terapêuticas, para que todos nós as consigamos fazer de uma forma mais segura e com mais confiança, quer para nós, quer para o doente. Há pequenas coisas que são muito importantes de saber, nomeadamente às vezes os efeitos cardiovasculares de alguns dos medicamentos, ou as alterações ou os mitos que existem também acerca das alterações a nível sexual com alguns dos outros medicamentos, e portanto aquilo que vou fazer é um bocadinho desmistificar por um lado em relação a esses mitos e por outro lado dar algumas pistas para podermos trabalhar em confiança em relação aos doentes que têm que fazer estas terapêuticas orais off-label, que têm resultados já comprovados cientificamente, mas que continuam a ser off-label. Alguns dos mitos que são importantes, nomeadamente quanto aos inibidores da 5-alfa-redutase, a finasteride e a dutasteride, que têm alguma alteração a nível da função sexual masculina. Na realidade, o efeito placebo ou nocebo, isto é, a informação que damos ao doente a dizer que isso pode acontecer, muitas vezes vai fazer aqui um biés em termos dos estudos científicos, em termos da importância desses fatores. Aquilo que está descrito, porque estão realmente alguns casos que estão descritos, é uma percentagem ínfima dos doentes e na maioria realmente não acontece nada e acaba por ser reversível. No entanto, é importante que eles tenham essa informação. No outro caso, por exemplo, com o minoxidil oral, que é uma molécula que nós usamos muito tópica, agora oral, nós sabemos que é um vasodilatador, sabemos também que ao ser um vasodilatador pode fazer algumas alterações a nível sistémico, nomeadamente a nível do aparelho cardiovascular, e que, portanto, as pessoas têm que ter algum cuidado quando nós prescrevemos, sobretudo nos doentes que estão polimedicados, que têm doença cardíaca, que é a doença coronária, e temos que alertar, apesar das doses que nós fazemos, são muitíssimo mais baixas e que, portanto, não têm normalmente repercussão. Esses efeitos secundários, por exemplo, cardiovasculares, andam entre 1 a 3%, o que é francamente pouco, mas nós temos que os conhecer para tentar evitar e que tudo corra bem. O principal desafio é conseguirmos fazer resultados, obter resultados que muitas vezes são demorados, e explicar aos doentes que é, naturalmente, na maior parte das vezes, uma coisa para a vida, isto é, que a terapêutica nós resolvemos, conseguimos muitas vezes fazer com que tenham mais cabelo, mas que não está curado desse problema. Isto é um problema que se mantém e que, portanto, vai ser uma terapêutica crónica que terão que fazer com umas ou outras moléculas. Entretanto, existe imensa investigação nesta área e, portanto, vamos estar confiantes que vamos ter outras soluções e que, portanto, um dos maiores desafios é esse, é na clínica nós tentarmos explicar isso ao doente.